Fala aí, galerinha, beleza? Tudo bom? Como é que vocês estão? Eu me chamo Anjo, eu tenho esse canal aqui chamado Anjo Digital e a pedido de muitos a gente começou uma maratona chamada Maratona de Self-Desk, onde a gente traz para vocês, né, profissional de TI ou profissionais que estão migrando para a área de TI e que queiram ingressar nesse mercado, trazer, né, uma das primeiras torres de negócio, né, que é a infraestrutura. E a primeira porta que se abre para esse profissional é o time do Self-Desk. Então a proposta aqui é trazer e falar sobre isso, tá? E eu peço a ajuda de vocês para a gente continuar com esse processo de conhecimento, né? Esse compartilhamento de conhecimento e muita experiência, tá? Eu preciso que vocês entrem no canal, se inscrevam, compartilhem, peçam para os seus familiares e amigos compartilharem, se inscreverem. Temos nossas redes sociais, Instagram, Facebook. A gente em breve vai estar iniciando um canal no Spotify para podcast, né? Para pessoas que não têm aquele tempo para assistir nossos vídeos, mas que podem ouvir, né? Colocando lá seu fone de ouvido e aproveitando melhor, tá? Todas as plataformas digitais que o Anjo Digital tem disponível para você. Basicamente é isso, tá? Espero que vocês aproveitem, curtam, se inscrevam, compartilhem. Desculpa um pouquinho a voz. Tá meio rouca, eu tô me recuperando, né, de uma gripe muito forte e que acabou afetando drasticamente meu rendimento e eu preferi só estar gravando depois de uma melhora. Então, o que a gente viu nas aulas passadas, né, nos episódios passados, primeiro que foi o fundamento do Self-Desk, né, onde a gente teve uma abordagem de aproximadamente 1 hora. Quem perdeu, né, clica no card que eu vou deixar disponível aqui em cima, tá? Para vocês estarem assistindo, ou para quem é novo no canal, né, que está chegando agora no canal, é importante você assistir todos os episódios lançados, né? Desde o primeiro, que foram os fundamentos do Self-Desk, né? O segundo, que foram sistemas de chamado, e o terceiro, SLA. E a partir de hoje, a gente vai estar conversando, né, sobre mais um episódio que se chama Métricas, né, onde a gente vai conversar bastante sobre isso, tá bom? Então, o que é que a gente vai abordar na parte de métricas, né? Além da relação dos gestores com as métricas, né, aquela volumetria de chamados, a performance, né, dos canais de abertura, né, o tempo de resolução de chamado, o tempo da primeira resposta, né, a segmentação e a criticidade de cada chamada. A gente vai verificar o nível de satisfação, né, do cliente, né? E eu adicionei um bônus aqui de como a gente escolher melhor as métricas para atendimento, né, de chamados do Self-Desk. Então, pessoal, vamos lá continuar. Então, do seu time de suporte de Self-Desk, né? Então, não é absurdo dizer que os resultados do Self-Desk eles giram em torno dos chamados, né? Então, conhecer e dominar o impacto que aquela volumetria absurda da abertura
de chamados deles afeta diretamente a produtividade e a qualidade do trabalho. Ela é fundamental. Então, o volume, né, crescente na abertura de chamados de um determinado cliente, ele pode indicar, por exemplo, que seria necessário um treinamento de reciclagem sobre aquela ferramenta, sobre aquela função, sobre aquela atividade, né? Que pode ser adquirido, né, pelos usuários. Sim, a gente pode deixar procedimentos operacionais padrão. A gente utiliza a terminologia POP, tá? Ou ITO, instrução de trabalho operacional, né? Que a gente pode deixar no FAQ, né, do sistema de chamados, naquele gerenciamento de chamados. Se o cliente ele acessa lá aquele portal de gerenciamento de serviços e tem, sei lá, perguntas frequentes, como abrir um chamado sobre um erro de PDF, e a gente pode deixar um pop lá explicando como é fácil classificar ou configurar ou distribuir melhor aquela configuração para aquele equipamento, de tal forma que o usuário não precise, por exemplo, de acesso administrativo ao equipamento. A gente pode deixar assim POPs e ITOs para facilitar até a triagem dos chamados, né, que são direcionados aos sistemas de chamado que o Service Desk administra, tá bom? Então, voltando lá, né, o volume ele é crescente na abertura dos chamados, né, que determinado pode, por exemplo, essa questão do treinamento que a gente comentou, de recursos, enfim, né, que não estão fazendo um bom uso, né, dos sistemas ou dos recursos, ou ainda considerando que todas as demais variantes elas estejam sob controle, que é necessário aumentar o time responsável por receber e resolvê-los. Afinal de contas, existe um SLA para ser cumprido. Quem perdeu esse card sobre SLA, a gente tem um episódio voltado somente para a gente falar sobre SLA, é o episódio 3. Só você clicar no playlist do canal do Anjo Digital, vai ter lá todos os episódios enumerados. Você clica lá no episódio 3, dividido em 3 partes, você vai conseguir entender melhor o que é o SLA, ou ter um vislumbre do que lhe aguarda sobre SLA, tá? Que é o nível de acordo de serviço, né? O contratual de serviço. Então, voltando lá ao assunto, é a partir do volume de tickets ou chamados, né, que são abertos, né, outras métricas, basicamente elas surgirão, né, como a eficiência por período, que será representada por percentual de número de casos resolvidos, entre outros, tá? Então, o que acontece, né? Vem a performance nos canais de abertura de chamados, né? Um dos diferenciais dos melhores sistemas de gestão de Service Desk ou de Help Desk, enfim, né? Como você quiser chamar, mas ultimamente a gente vem utilizando para ficar uma coisa mais sinérgica sobre Service Desk, tá? Todas elas precisam ser metrificados, né? Tem que exigir métricas. Então, avaliar os diferentes tipos de canais por abertura de chamado, que mostram eficiências que eles podem ser, né? A abertura de chamada ele pode vir por e-mail, por chat, por SMS, por on-click, pelo portal, por telefonia. Então, tudo é passível à abertura de chamado, tá? Então, isso implica dizer, né? Isso vai facilitar a gestão dos chamados. Mas para entender seu mecanismo de chegada e qualidade do processo que levou até lá, é preciso analisar cada canal individualmente, beleza? Então, um alto número de chamados por e-mail, por exemplo, ele pode indicar que os usuários de determinadas empresas ou empresa estão acomodados, né, e ignorando o one-click, por exemplo, né, o sistema de chamados, que permite que suas demandas sejam enviadas da própria estação de trabalho. Então, para a resolução
desse tipo de chamado, ele pode ser irrelevante, né? Se o TI, ou o time de Service Desk, ele agir de forma estratégica, ele poderá conscientizar os usuários, treiná-los e utilizar, né, o meio mais rápido e consequente. E, consequentemente, melhorar a dinâmica do trabalho. Por que não treinar o colaborador, o usuário final, a ele abrir chamado e a gente concentrar em duas plataformas, né, que a gente conversou lá no início em fundamentos de Service Desk: telefonia e o portal de serviço, acessando lá o www.portaldeserviço.com.br. Então, concentrar, e aí vai melhorar também na gestão, né, na praticidade das métricas nesses dois canais. Não é que não seja necessário para, vamos dizer, usuários que estejam fora da empresa, mas que estão acessando o sistema e têm um acesso específico para o sistema, mas que eles acessam através de um dispositivo de celular, por exemplo, ou de um tablet, né, e precisam fazer uma abertura de um chamado por e-mail, né, ou por chat, porque não está conseguindo acessar o portal, ou não está com disponibilidade de telefonia. O que a gente está tentando passar aqui é deixar disponível duas frentes, né, basicamente, que sejam prioridades para atendimento de chamada. A telefonia pode ser aberta aquele chamado de alto, médio e baixo impacto, direto com o usuário na linha, a gente conseguindo concentrar as informações, levantar o que é preciso e fazer a abertura do chamado de acordo com a criticidade. E o usuário, ele tem a segunda opção de ele mesmo acessar o portal e fazer a abertura do chamado. Massa? Então, para a gente não perder tempo, né, o tempo para a resolução do chamado, né, ele é uma métrica com variáveis muito importantes, né, como o SLA, por exemplo, né, que é o nível de acordo de serviço, né, a inoperância do e-mail, né, de um servidor, ou a criticidade diferentes, né, e é claro, prazos previamente acordados para serem cumpridos, né? Então, assim, além do SLA, a complexidade do problema, ela também tem grande influência em seu tempo de resolução. Ainda assim, né, considerando que todos esses elementos, medir o tempo de resposta, né, oferece uma importância, né, uma importante referência à satisfação do cliente. Tudo está entrelaçado à satisfação do cliente, né? A linha do tempo, como a gente conversou lá atrás, é a linha do tempo do chamado, desde o primeiro contato, o percorrer, né, o andamento do chamado, o encerramento do chamado, o pós-atendimento do chamado. Tudo isso para o cliente se chama satisfação do cliente. Massa? Então, ele quer ser atendido independentemente da complexidade ou de demais demandas que estão sendo tratadas ao mesmo tempo, né? Um relatório final dessa métrica também pode oferecer pistas, né, para o treinamento e adequação de processos, né? O cliente, quando entra em contato conosco, né, pelo canal do Service Desk, eles não sabem que existe uma plataforma que já tem uma listagem de chamados que já estão abertos em tratativa, né? Ele acredita que, assim que ele entra em contato com o nosso time de Service Desk, o nosso time de Service Desk vai prover o atendimento dele durante a ligação ou durante o portal de serviços, né? Então, a transparência nos processos de atendimento tem que estar coerente, clara, durante o atendimento. Entenda que todo o atendimento, desde a telefonia, né? Só para vocês ficarem como é que eu posso dizer? Cientes. Todo o processo de telefonia de um chamado, ele é gravado desde da ligação que ele disca lá, vai para a URA, e na hora de disque 1 para Service Desk, disque 2 para infraestrutura, ele disca 1 para o Service Desk. E você entra em contato com ele, se apresenta,
formula o problema ou a solicitação e vai fazer o atendimento junto com ele. Todo esse processo é gravado e monitorado para uma futura métrica de atendimento. Massa? Então, os chamados, né, elas com mesmas características e tempos de resposta podem indicar que o processo do setor do usuário, né, ele está prejudicando a rotina e facilitando o erro na utilização do equipamento, né, ou do sistema. Sim. Então, desculpa pessoal, então continuando, né? A gente falar um pouco do tempo, né, médio de resposta dos chamados. Isso quer dizer o quê? Aquele chamado, quando ele sobe lá no portal de serviços para o Service Desk, ele vem sem um start de tempo, né, para começar a contabilizar o SLA. Então isso se chama o tempo médio de resposta, tá? Isso varia muito de acordo com o contrato que foi estabelecido entre o Service Desk, o time de TI Service Desk e a empresa, né, que o contratou. Eu posso dar uma ideia do trabalho atual. A gente tem um tempo médio de resposta de até 20 minutos, que é assim que o chamado entra na fila. E a depender das criticidades, né, se é crítico, alto, médio ou baixo impacto, esse tempo pode até diminuir. Se for crítico, tem que ter um tempo de resposta até mais que imediato. Até porque, nesse sentido, eu acabei desenvolvendo um script que alerta para mim toda vez que entra um chamado crítico, né, ou alto, ele dá uma emissão sonora, né, onde eu me adequo àquela situação para o que eu estou fazendo e vou tratar a criticidade. Aí serve como um bizu para vocês, né? Então, essa métrica, ela também auxilia, né, na análise da eficiência da equipe, né, de atendimento de Service Desk, tá? E do nível de satisfação do cliente, né? Ele está lá aguardando, né, aquilo ali está impactando ele financeiramente, né, a empresa, né? Tá impactando financeiramente a empresa e ele precisa de uma ação mais imediata, né? Então ele tem que ir lá, assume o chamado, dá a resposta, começa a contabilizar o SLA e você tem que começar uma tratativa mais emergencial, beleza? Então, portanto, né, é possível fazer sim a análise dessa métrica de forma mais geral, tá? E também pelos níveis de criticidade, que foi como eu conversei agora mais cedo, tá? Então, muitas vezes, um Service Desk terceirizado, tá? Ele gerencia um conglomerado, né, de várias empresas, né? E cada uma delas poderá, né, ter um tempo de resposta mais distinta. Vai depender muito da criticidade e do acordo que foi sobre o nível de serviço, tá? Bora lá. Então, né, sobre a segmentação e criticidade, né? E o que é que isso quer dizer, né? Que toda qualificação, né, dos chamados, ela pode ser transformada em uma métrica, né? E no caso da segmentação, a criticidade informada em cada abertura de chamado não é diferente, tá? Avaliar a porcentagem, né, de cada segmento, setor e sistema permite que o gestor ele tenha uma visão estratégica de quais melhorias ele precisa propor a seus clientes, né? Se existe uma incidência, por exemplo, de grandes chamados sobre estações de trabalho, né, por exemplo, uma modernização, né, pode ser sugerida de fato, né, com a base em dados reais quantificados, né? É o famoso e-book, né, de performance dos clientes, né, onde a gente apresenta, né, os 5 mais, os 5 menos, chamados de maior impacto, chamados de menor impacto, reincidências, chamados que
acontecem com muita frequência, de um mesmo usuário, entre outras métricas que a gente pode apresentar lá no book de resultados para o cliente, tá? E a partir dali a gente pode prover melhorias, né? Apresentar melhorias. E essas melhorias podem apresentar projetos futuros de melhora na qualidade do atendimento do próprio Service Desk e até do cliente, né? Quando ele consegue entender, tá? Então, o que eu quero dizer, né? Nesse nível de satisfação do cliente, se o tempo para a resolução da primeira resposta ela pode indicar, né, uma satisfação, o que dirá da sua avaliação no fechamento do chamado, né? Não é mesmo? Então, é aquilo que a gente fala, né, do pós-atendimento, aquela linha do tempo que o chamado, desde ele entra da abertura do canal, dele entrar em contato com o Service Desk provê a abertura daquele chamado, dá andamento naquele chamado, faz todo o trâmite, o encerramento do chamado e o pós-atendimento desse chamado. Então, essa métrica, ela é importantíssima, né? Ela sacramenta a informação sobre um índice de satisfação dos usuários. Enquanto a métrica de tempo de resolução ela pode ser afetada por um chamado que foi aberto incorretamente ou foi muito mal registrado, né? E a avaliação final não foi aquela que foi demonstrada. Então, por isso que é importante o profissional de Service Desk ele formalizar a abertura de chamado corretamente, né? Então, por isso que é importante vocês assistirem todos os episódios do Service Desk, onde a gente conversa sobre a abertura de chamado, como a gente coloca um script para descrever todo o chamado, anexar um laudo, evidências, seguir todo o trâmite corretamente, né? Prover um feedback ao cliente de como é que está o status dos chamados, né? O encerramento do chamado e o pós-atendimento. Isso tudo impacta no nível de satisfação do cliente, na métrica de atendimento que o seu gestor de TI está fazendo lá, aquela métrica relacionada ao seu atendimento do chamado, do Service Desk. Então, só para a gente fechar aqui mais, né, eu vou esticar um pouquinho mais, né, como é que a gente pode escolher as métricas de atendimento, né? Então, analisar, né, a satisfação, né, dos clientes permite que o Service Desk ele avalie, né, a qualidade de seus serviços, assim como estudar o número de chamados, o tempo de resposta, o tempo de resolução, atestar a eficiência operacional, né? Isso está tudo relacionado àquele book de apresentação de resultados que ele colhe através das métricas de atendimento. Então, o gestor ele tem praticamente um analista foco, né, um ponto focal, um team leader, ele tem um dashboard personalizado. O que é dashboard, né? É tipo uma plataforma à parte dentro do sistema de gerenciamento de serviços, onde ele visualiza gráficos, né? Os níveis, os SLAs acordados, ele vê em gráfico, né? Ele consegue extrair relatório e montar um book de resultados a partir dessas métricas. Então ele tem um dashboard personalizado, né, onde o gestor onde ele estiver lidando, né, com a queda de produtividade, o handover, se está dentro da meta do SLA, se está abaixo. Então ele consegue tudo ver naquele dashboard de produtividade, né, onde dá as informações, né, e prospecta melhorias, tá? Então, as métricas do Service Desk, elas também devem ser compartilhadas com todo o time de Service Desk de atendimento, tá bom? Os analistas, eles devem receber orientação, né, e buscar melhorias, né, nas performances baseadas em seus resultados, tá? Então, em alguns casos, né, por estarem diretamente ligados com a operação, serão eles, né, que vão propor, né, as melhores soluções para os melhores resultados, tá?
Se a empresa ela está amargando um resultado ruim, né, em alguma dessas métricas, né, e não está encontrando solução, será que você utilizando essas ferramentas, esse dashboard de métricas, consegue reverter a situação? Deixa aí nos comentários se depois que você teve um episódio introdutório sobre métricas de atendimento, né, onde você teve a abertura de chamados, então você teve uma base de atendimento, onde você gerou relatórios que falam sobre esses atendimentos, e a partir daí você criou dashboards personalizados para prover esse tipo de melhoria. Deixa aí nos comentários o que é que você acha, se você é capaz de reverter essas informações, essa situação com essas informações, tá? Então, pessoal, basicamente esse episódio foi mais dinâmico. Acredito que em um episódio a gente conseguiu mostrar, você ter uma base ou um vislumbre do que são as métricas que ocorrem dentro do atendimento do Service Desk, tá? E a ideia foi passar uma base sobre isso, né? Quem quiser mais a fundo, se vocês quiserem que eu fale sobre dashboards personalizados, em mais métricas, em como você prover essas métricas, como você aplicar feedback voltado para as métricas para os seus colaboradores, seus analistas, é só deixar no comentário, manda um WhatsApp pra gente, manda um Telegram pra gente, manda uma mensagem para nossas redes sociais. Eu vou tentar ajudar você de alguma forma. A verdade é essa, tá? Então, acredito que deu para entender bem, né, a situação sobre métricas, né? E o próximo episódio vai ser um pouco mais interativo, né? A gente vai falar sobre uma coisa que impacta muito na nossa performance de time, na nossa performance da empresa, né, que são a gestão de ativos. E é um tema bem bacana e não consigo aplicar em um episódio só, tá? Então, pessoal, basicamente foi isso. Eu peço encarecidamente que vocês se inscrevam no canal do YouTube do Anjo Digital. Podem me seguir se quiserem, né, saber sobre mais. No LinkedIn, tá aí também meu LinkedIn, tá? Tá aqui. Tá meu LinkedIn aqui para vocês. Tá nosso canal aqui do Anjo Digital. Tá as redes sociais do Instagram e do Facebook. É muito importante que você clique, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, colegas de trabalho, familiares que estejam interessados em ingressar nesse mercado. E só assim a gente pode continuar o trabalho de prover, né, e compartilhar histórias, conhecimento, experiência. Eu estou aqui somente como um canal para prover esse tipo de conteúdo para vocês. Eu não espero nada mais do que isso, de compartilhar conhecimento e experiência, tá bom? Então, fiquem todos na paz aí. Espero na próxima, segunda semana de fevereiro aí a gente deve estar gravando o episódio 5, Gestão de Ativos, onde a gente vai conversar um pouco mais sobre esse universo chamado Maratona de Service Desk. Abraço.